Boa tarde a todos, um feliz ano novo, bênçãos infindáveis para todos vocês. Estou aqui para falar um pouco sobre a passagem de um ano após o meu regresso do exílio. Eu estive no exílio durante 3 meses e fui exatamente no dia 21 de outubro de 2024, 2 dias após o assassinato bárbaro do meu advogado pessoal, amigo pessoal e também mandatário eleitoral nacional para a minha candidatura à presidência da República de Moçambique. E como toda a gente acompanhou, foi um marco inédito. Vencemos as eleições, há um regime que está assente no trono de forma ilegítima há 50 anos, e surgiu um movimento de jovens, desarmados, civis, uma espécie de terceira via à história que nós tivemos, bipolar entre 2 partidos militarizados, e nós vencemos as eleições presidenciais de forma clara em outubro de 2024. Depois do assassinato do meu advogado, amigo e mandatário nacional, Elvino Dias, tive a iniciativa de mobilizar a sociedade nacional e também as pessoas residentes na cidade de Maputo para que no dia 21 houvesse um protesto nacional que passaria pura e simplesmente por todo mundo ficar em casa. Nesse dia não haveria trabalho. Portanto, uma espécie de um boicote laboral em protesto ao assassinato de Elvino Dias, que não era só o assassinato de Elvino Dias, mas era também interligado com outros inúmeros casos de muitas vidas que foram ceifadas em nome da liberdade e que não havia resposta, que não havia justiça. E nesse dia 21, todo o país, de fato, ficou imobilizado e na cidade de Maputo nos deslocamos ao local do crime para protestar, para repudiar aquele crime odioso. Mas, para nosso espanto, as forças de defesa e segurança, sobretudo a UIR, que é a Unidade de Intervenção Rápida, estava lá 2 horas antes da hora marcada e já tinha começado a bafejar todo o ambiente com gás lacrimogéneo e uma violência desmesurada que estava sendo aplicada para toda a gente que queria deslocar-se àquele ponto. Eu estando a dar uma entrevista na praça da OMM, a vários canais de televisão nacionais e internacionais, a UIR disparou bombas de gás lacrimogéneo, atingindo-me no corpo e atingindo outros jornalistas. Tivemos que nos colocar em fuga. Nesse dia havia muitos agentes da Cernic vestidos a civil, mas prontos a encontrar uma oportunidade para atirar sobre mim. E essa informação classificada e privilegiada eu tive horas depois de ter saído daquele ambiente em que fomos atacados com bombas de gás lacrimogéneo. E fui para o exílio. E depois foi o que aconteceu, que neste momento vou saltar várias etapas. Decidi no dia 9 de janeiro de 2025 regressar ao país, e nesse dia regressei ainda no aeroporto de Mavalane. Eu fiz o juramento de tomada de posse como presidente legítimo, presidente do povo, e filo no aeroporto de Mavalane e também no mercado Estrela Vermelha, que é um mercado muito famigerado aqui na cidade de Maputo. E infelizmente nesse mesmo dia esta mesma UIR ceifou a vida de 3 jovens. Depois seguiram-se outras etapas que são muito bem conhecidas, e o que nos resta agora, neste momento, dizer o que é Moçambique após um ano
do regresso do exílio do Venâncio Mondlane e um ano após a tomada de posse como presidente do povo. Bom, primeiro queria dizer que este país deu um salto na cultura cívica, deu um salto na cultura política. Hoje é possível encontrarmos aquela população que era considerada como uma população marginalizada, aquela população que era considerada como a população mais pobre, mais modesta, aquela população que sempre esteve excluída e rejeitada dentro daquilo que eram as oportunidades econômicas, sociais e outras. Esse povo simples, que às vezes é chamado de povo vândalo, hoje tem uma compreensão muito clara dos seus direitos, dos seus deveres, e percebem que um Estado, ele surge e a sua existência só tem sustentabilidade quando o Estado serve ao povo. E este povo, ele tem obrigações perante o Estado, mas ele também tem direitos perante o Estado. E durante mais de 50 anos, os direitos deste povo foram simplesmente obliterados. Este povo não tinha noção, havia uma venda colocada nos seus olhos sobre realmente o que é ser moçambicano. Quais são os privilégios, os direitos que o moçambicano tem perante o Estado. E, acima de tudo, a autoestima. O orgulho de ser moçambicano também estava, digamos assim, apagado, estava no meio das cinzas. E vindo em 9 de janeiro de 2024, um ano depois, eu posso dizer que um salto positivo na cultura, no despertar dos moçambicanos e na consciência que, de fato, o povo é que tem poder. Por isso que, mais uma vez, a homenagem a Zagaia, a gente sempre canta povo no poder, povo no poder. E mais, em termos de evolução, a maior parte das medidas que foram tomadas, mesmo por este governo legítimo, medidas econômicas, medidas fiscais, medidas sociais, basicamente 90% delas foram inspiradas exatamente na luta coletiva deste povo e foram inspiradas sobretudo também no programa de governação que eu e os meus assessores conselheiros havíamos preparados, como todo mundo sabe. Antes deste governo apresentar o programa quinquenal do governo, nós colocamos o programa a ser debatido com o público. Antes deste governo apresentar o seu orçamento, nós já tínhamos debatido as prioridades do orçamento com o público. Significa que nós apresentamos, digo nós, as pessoas que me auxiliavam, os meus conselheiros, e também a vasta colaboração que tivemos de diferentes quadros, diferentes entidades da sociedade civil e outras. Nós tivemos o privilégio de definir as prioridades da construção de um Estado do futuro. Exatamente o sonho de sociedade livre, o sonho de uma sociedade justa, o sonho de uma sociedade que realmente privilegia o ser humano, privilegia os seus cidadãos acima dos interesses partidários, acima dos interesses particulares. Acho que isso está consolidado em Moçambique. É verdade que continuamos a ter problemas sérios, direitos humanos, as violações gravíssimas de direitos humanos, as mortes que foram causadas ao longo do ano 2024, que não foram só as 400 anunciadas, são mais de 3.500 pessoas que foram chacinadas, assassinadas por ordens deste mesmo regime que está ilegalmente no poder há 50 anos. Temos mais de 3.000 pessoas ainda detidas até hoje, verdadeiros presos políticos. Temos mais de 2.500 pessoas que têm as suas vidas comprometidas, alguns ficaram deficientes de forma irreversível para o resto da vida,
Há pessoas que até hoje têm projéteis, têm balas dentro do seu próprio corpo, para além dos traumas, para além, digamos, dos impactos psicológicos gravíssimos que foram causados nessas pessoas e nas suas famílias. E este governo continua a negar, continua a rejeitar, colaborar com o projeto que nós tínhamos apresentado de dar assistência a estes 3 grupos de pessoas vítimas exatamente da brutalidade e do crime cometido pelas forças da UIR a mando do regime da Frelimo. Mas nós vamos continuar a lutar, nós vamos continuar a defender o povo acima do bolso, vamos continuar a defender o povo acima de nós próprios, vamos continuar a sacrificar as nossas próprias vidas em benefício de uma sociedade do futuro mais justa, mais equitativa, mais equilibrada, que esteja para servir exatamente a estes cidadãos que se chamam moçambicanos. E em nome de Moçambique, estou aqui no ano 2026 a renovar o meu contrato, o contrato social com o povo moçambicano, o contrato social com os marginalizados durante 50 anos, para aqueles que foram considerados vândalos, aqueles que são considerados pés descalços, aqueles que não são contados como pessoas quando o assunto é riqueza nacional, quando o assunto é recursos naturais, quando o assunto é benefícios, oportunidades econômicas e sociais. Esses que são afastados de tudo, que são os deserdados da terra, que são os sem teto, são os pés descalços. A esses eu venho aqui renovar o meu compromisso. E este compromisso não é um compromisso porque o Venâncio quer. É um compromisso que eu assumo como sentido de missão, como propósito da minha vida, que é de dar o máximo de mim, intelectualmente, fisicamente, todas as outras formas possíveis das minhas capacidades, em luta por este povo moçambicano. E volto a dizer, eu acredito, tenho fé profunda, que de fato há uma luz que está cada vez mais próxima para que todas as trevas que estão sobre este país possam ser dissipadas. E tenho uma fé ainda mais profunda que Moçambique tem todas as condições e lá vai chegar a ser uma das 50 nações mais prósperas do mundo. Muito obrigado. Forte abraço. Um beijo. E